desde que começou esse negócio de movimento revolucionário, o pessoal identifica a ideia de sentido da vida com o pretenso sentido da história. Então você inventa um sentido da história, quer dizer, a história começou lá no homem de Neandertal e vai terminar no socialismo, e você então se integra no sentido da história, no sentido da história você obtém um sentido de vida. Isso aí é uma empulhação. O sentido da história é incognoscível. Porque a sua vida pode ter sentido, por quê? Porque você dura um prazo médio da vida humana. Não é isso? Quer dizer, a vida humana tem um fim determinado. A história não tem um fim determinado. Você não sabe quando vai acabar. Uma coisa que não vai acabar, você não pode saber qual é o sentido dela. A própria ideia de você querer encontrar um sentido na história já é uma estupidez. Quer dizer, está fazendo uma analogia entre a história, que é um processo sem limite, tá certo? Com um processo finito, limitado, que é a vida humana. Então, na medida em que milhões de pessoas se integram nessa luta pelo pretenso sentido da história, elas criam um falso sentido de vida. Tá certo? E é disso mesmo que nós temos que tirar as pessoas, porque milhões de pessoas estão sendo enganadas com esse negócio. Você acha que o sujeito lutado pelo comunismo é sentido de vida? Ora, vai perguntar para aqueles velhos comunistas que deram toda a vida, aqueles veteranos da Revolução Soviética, né, que deram a vida pelo comunismo para construir um mundo melhor, etc., etc., e depois, né, no Congresso do Partido Comunista em 56, aparece o Khrushchev contando toda aquela merda que o Stalin tinha feito. Então houve um monte de suicídio, internação. O Carlos Marighella, homem de ferro, teve crise de nervo, teve que ser internado, tá entendendo? Ver o sentido, que sentido de vida tinha? Não tem sentido de vida nenhum, sentido de vida. Apostaram numa falsidade e criaram um simulacro de sentido de vida. O verdadeiro sentido de vida, meu filho, tem que ser encontrado no serviço que você presta, alguma coisa que seja real. Você não pode criar um sentido de vida baseado numa mentira, numa falsidade. Sobretudo, quem tem que pagar pelo seu sentido de vida é você, não é os outros. Mas eu quero realizar meu sentido de vida e por isso eu tenho que mandar um monte de gente pro Gulag, pro Paredão, pra Auschwitz. Que merda é essa? Eu acho, vou dizer, que a grande meta que pode ser oferecida para milhões de pessoas é o seguinte. Gente, faz 4 séculos que o mundo vive sob o fantasma da revolução. O que é a revolução? A revolução é você prometer um futuro melhor para um país, para uma raça, para uma nação, para a humanidade inteira, a ser realizado através da concentração de poder nas suas mãozinhas. Quem quer que apareça com uma proposta dessa? Olha, aqui tem um projeto maravilhoso que vai ser todo mundo feliz, etc. Para realizar isso, vamos concentrar o poder na mão. Quem quer que venha com proposta desse tipo é um revolucionário. E a revolução não pode ser aceita como um procedimento normal, saudável e defensável. Nós temos que destruir o movimento revolucionário. Não esse ou aquele, mas todo e qualquer movimento revolucionário. O movimento revolucionário não é uma constante do espírito humano. É uma coisa que começou numa certa data e que vai ter que terminar no outro dia. Quanto mais cedo terminar, melhor. É como sair do pesadelo. Você não precisa, para isso, você ter uma proposta política alternativa e não deve ter. Né? Por exemplo, né, se o sujeito está com hemorroida e você sugere que ele trate da hemorroida, ele diz, mas o que você me oferece como alternativa? Faz sentido isso? Tem que ter uma alternativa para a hemorroida? Não, tem que acabar com aquela porcaria, só. Você está entendendo? Então, quando existe um mal, um crime, né? Está lá o sujeito, né? Estuprando a menina de 3 anos. Você encosta um revólver na cabeça dele e fala, para com isso, filha da puta. E ele diz, o que você me oferece como alternativa? Tem sentido esse raciocínio? Não, aquilo que é mal tem que ser liquidado, tá certo? E não precisa oferecer alternativa nenhuma. Nós não precisamos planejar o futuro, porque se você quer substituir a utopia revolucionária por uma outra utopia, você é revolucionário também. É outro idiota. O que nós temos que fazer não é implantar um novo regime político, não é resolver todos os problemas econômicos e sociais, nós temos que acabar com o movimento revolucionário. Por quê? Porque ele é o maior problema, é a coisa mais maligna e mortífera que já apareceu ao longo de toda a história humana.
Eu tenho aqui as estatísticas feitas aí pelo doutor R.J. Rummel, da Universidade do Havaí. Estava aqui mesmo. Ele diz o seguinte, que matanças coletivas, esse assassinato em massa, ao longo de toda a história humana, né, ele conseguiu somar aqui 133 milhões de pessoas entre o século II a.C. e o fim do século XIX. Daí veio o século XX com as suas revoluções. Total de mortos, 260 milhões. Ou seja, os movimentos revolucionários no século XX mataram o dobro de pessoas que haviam sido assassinadas por governos ao longo de praticamente toda a história humana. Existe algum problema maior do que esse? Dizer, a fome, o desemprego, o racismo, etc. Tudo isso é problema maior do que isso? Não, o mundo só tem um problema, esse problema é a mentalidade revolucionária. O resto, olha, isso é que nem dizer, a teoria do bode, você tá entendendo? Tava ruim, vamos inventar um negócio aqui para você, movimento revolucionário. Então ficou 100 vezes pior. Você tá entendendo? Então tem que tirar o bode, porra. Então, a minha proposta como sentido de vida para aqueles que têm uma vocação para a luta política e cultural é simplesmente tirar o bode. Vamos acabar com o movimento revolucionário. Não é, note bem, não é vencê-lo politicamente, é destruí-lo. Destruí-lo, vencê-lo significa o seguinte: você ganha uma eleição, ele continua concorrendo, ou ele tenta uma revolução, você vai lá e esmaga aquela revolução. Não é isso, nós temos que erradicar essa ideia da mente humana para que ninguém mais tenha esse projeto. Qualquer sujeito que eu tenho a proposta de futuro melhor, precisa concentrar o poder na minha mão para fazer interna, hospício. É isso, eu não estou brincando. O meu livro, A Mente Revolucionária, vai mostrar para você que mente revolucionária é doença mental no sentido clínico, é uma doença mental perigosíssima, e ela obtém sucesso, ela se expande precisamente porque ela não é uma ideologia, uma proposta, uma filosofia política, precisamente porque é uma doença, porque ficar doente é fácil. Então, tá aí, um belo sentido de vida para todo mundo. Vamos lutar para acabar com essa merda que tem trazido tanto sofrimento aos seres humanos em nome das mais belas esperanças. Quanto mais belas são as esperanças, né, pior é o resultado. E não é porque esse resultado não é obtido porque houve um engano. A mentalidade revolucionária foi feita para isso. Ela é genocida desde que apareceu. E você quer concentrar poder na sua mão para quê? Para você alisar a cabeça das pessoas? Se for para alisar a cabeça da pessoa, não precisa poder, porra. Tem que ter um plano. Bom, então tá bom. Então vamos realizar o plano dentro das vias democráticas normais. Não do jeito que eles fazem, que eles usam a via democrática normal para conquistar o poder e daí aumentá-lo. Quando eu digo vias democráticas normais, é o seguinte: olha, eu tenho o meu projeto e eu vou realizá-lo pelas vias democráticas, quer dizer, eu serei eleito, né? E vou realizar aquilo com oposição. Se eu estiver errado, vocês vão me corrigindo, tá certo? E o que o meu governo faça, o governo seguinte tem poder de desfazer, isso aqui é democracia. E agora, se há uma mutação revolucionária, isso, que vai ser tudo transformado numa maravilha de acordo com a sua fórmula e não pode mais voltar atrás, é isso aí que tem que acabar, gente.